sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, no capítulo 1 e o versículo 11. E depois você vira uma folha, vai para o capítulo 2 e o versículo 20, só a parte A do versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito: Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração do teu servo que deseja temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do reis. Versículo 20. E a parte A está escrito: Então lhe respondi e disse: O Deus do céu é o que nos fará prosperar. Louvado seja Deus. Amém. Meus amados, encontramos no capítulo 11 a oração do Neemias, visto que já começa a oração de Neemias no versículo 4. Ora, a oração de Neemias pelos judeus e pela construção do muro em Jerusalém. Visto que o texto, Deus não fala com Neemias diretamente, mas vimos a ação de Deus. Porque às vezes, querido, nós nós pedimos a Deus, e às vezes Deus não responde diretamente, mas pelas ações nós vemos que Deus está agindo. Eu já quero profetizar, começar já profetizando na tua vida. Talvez você tenha orado, tenha buscado a Deus em sua sinceridade e não tem visto uma resposta, mas fica tranquilo, Deus está agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias estava no palácio do rei, lá em Suzã. Mas a Bíblia diz que chega no versículo 2, que vem Anani, um dos seus irmãos e alguns de Judá. E Neemias faz uma pergunta para ele, e pergunta dos judeus que foram para o cativeiro e os restos que sobraram. E eles disseram: o resto que ficaram em Jerusalém, eles estão em uma grande miséria, porque o muro está fendido e as portas queimadas a fogo, e até o sepulcro dos seus pais estava removido. Observamos isto, que Neemias toma uma decisão. Com isso eu aprendo que temos que orar e temos que agir. Não só apenas orar, mas temos também que agir. Louvado seja Deus. Quando nós se levantamos para agir, aí Deus sim, Ele entra com providência, Ele entra para abençoar, para fazer prosperar, porque Deus trabalha com parceria com o homem. Não é que Deus não pode fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas,
mas Ele quer ver a sua intervenção. Louvado seja Deus, Ele quer ver você se levantar, encorajar e correr atrás do seu objetivo. Louvado seja Deus. Aí o versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Está aí a receita para aquele que vai atrás de uma busca, de uma providência de Deus. Neemias sentou-se, orou, chorou e jejuou, louvado seja o nome do Senhor, perante o Deus do céu. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade que eu não vou me deter totalmente na história de Neemias, visto que é uma história bastante conhecida de todos aqueles que lê a Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos, ele jejuou, ele orou perante o Deus do céu, para receber de Deus uma resposta, e Deus entrou na casa e deu vitória para ele. Não é diferente. Se você está orando, está jejuando, fica tranquilo, porque com certeza a prosperidade de Deus virá na tua vida e não há quem possa impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Observe aí o versículo 6. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelo filho de Israel, teu servo, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Louvado seja Deus, pecamos. Interessante, querido, que Neemias se colocou no lugar de um deles, porque Neemias também era judeu, visto que a história vai nos dizer que Neemias nunca foi em Jerusalém. Seu pai e sua mãe, quando estava grávida, segundo a história diz, alguns historiadores, que ele foi levado para Suzã, e lá ele foi copeiro do rei, visto que na sua velhice ele volta para Jerusalém, e que ele morreu e foi enterrado em Jerusalém. Segundo a história vai nos dizer que Neemias já era grande e agora se tornou no lugar do seu pai copeiro. Observe que a dor maior de Neemias foi ele saber que o sepulcro dos seus pais estava removido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, venha comigo, o que foi que na oração Neemias disse a Deus no versículo 8: lembra-te, pois, da palavra em que os ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgrediram, e eu vos espalharei este povo. Louvado seja Deus. Amado, Deus só não opera aonde há pecado.
Louvado seja Deus. Aonde há pecado, Deus não age. Observe que toda vez que Israel pecava, ele se afastava de Deus, e não havia resposta de Deus naquele período, até que ele voltasse com sinceridade para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu adiantar mais um pouco, porque o versículo 11 me chama a atenção quando ele diz: ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração do teu servo em que deseja temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo prosperar o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. O que era que o copeiro fazia? O copeiro preparava o vinho, e antes de entregar ao rei, ele bebia, ele tomava o vinho para poder dar ao rei. Mas nós entendemos que Neemias fazia isso constantemente, e o rei o observou neste dia, que Neemias chegou e ele disse: por que estáis triste o vosso rosto? Como é de não estar triste, vendo o sepulcro do meu pai movido, e os muros queimados a fogo, derrubados, e as suas portas queimadas a fogo? Mas o rei procura saber de Neemias: o que queres? Neemias pediu para viajar para construir o muro. Louvado seja Deus. Interessante que a rainha disse: e quando voltará? Prove a Deus me enviar o rei. Prove a ele me enviar, e darei um tempo. Louvado seja Deus, ele não deu tempo. Mas quando ele foi enviado, os seus inimigos quiseram persegui-lo, desanimá-lo. Você vê isso no versículo 19, dizendo que ele queria se rebeliar contra o rei. Mas o versículo 20, aonde nós terminamos de ler, está escrito: então lhe respondi e disse: ó Deus do céu, é o que nos fará prosperar. Deus te fará prosperar nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque aonde a oração sincera, eu estou falando oração sincera, oração voltado para Deus, Deus se levanta e fará prosperar. Quando eu falo de prosperar ou de ser próspero, logo me veio a pensar sobre a vida de José. Todos nós sabemos da história de José. Sabemos que José foi vendido para os ismaelitas. Sabemos que José foi comprado para Potifar. Sabemos também que ele foi governador do Egito. Mas o que me chama a atenção
na vida de José é que Deus não deixava José por nada. Isso eu quero te dizer, se você for para a cisterna, ou mesmo ser vendido, mas Deus não vai te deixar. Deus vai seguir os teus passos, louvado seja Deus, e você não está só. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmão, o Senhor está dizendo isso? Porque eu digo isso? Porque no capítulo 39 e no versículo 3, onde José estava na casa de Potifar. Então, está escrito: vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus conta com você nessa peleja, nesta luta, e Deus vai dar vitória e te fazer prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 26 e no versículo 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. O Senhor fez Isaque prosperar na terra dos seus inimigos, na terra dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você pisar, Deus estando no negócio, aonde você pisar, até na terra dos seus inimigos, Deus fará você prosperar. Esta palavra está sendo para você, meu amigo, que está ligado conosco, está conectado na Dê Rio Largo. Deus está falando contigo nesta manhã. Deus não vai te deixar. Deus vai tomar providência e Deus vai te abençoar. Se você olhar o texto, as coisas não eram boas para Isaque, porque a Bíblia vai dizer no primeiro versículo que havia fome na terra, como nos primeiros dias de Abraão. Isaque preparou tudo também para fugir da fome. Aí foi quando Deus apareceu e disse: fica aonde eu te mostrei, mas eu serei contigo. Quando Deus diz, principalmente para mim, que é comigo, eu descanso. Eu sei o que a luta não é mais minha. Eu sei o que a peleja também não é minha, porque a peleja é de Jeová, e no meio da peleja Deus vai te abençoar ricamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaque, Deus o seguiu, os seus passos, até porque ele era filho da promessa. Louvado seja Deus. E quem é filho da promessa, Deus não deixa. Se você tem a promessa de Deus,
vai dormir tranquilo. Fica sossegado, porque o que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos para a história de Moisés, nós começamos a observar, começamos a ler. Sabemos que Deus foi quem o sepultou Moisés. Isso aí está escrito lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 5 e 6. Levou ele a um monte, o sepultou, e até hoje o diabo com certeza procura o corpo de Moisés e não acha. Não é verdade? Aquele a quem Deus esconde, o diabo não acha. Estás escondido nas mãos de Deus. Não te preocupa não, fica tranquilo, está guardado, está no esconderijo de Jeová. O diabo não vai te achar, porque Deus está no negócio. Louvado seja Deus. Moisés morre. E agora fica a responsabilidade para Josué, que também não era fácil. Se você olhar o capítulo 34, versículo 10, o povo lamentou dizendo: nunca mais levantará um profeta como Moisés, o qual Deus falava cara a cara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí entra Josué na peleja, na história. Mas o que me chama a atenção, o versículo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 8. Está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Louvado seja Deus. Primeiro, é o ponto de Deus o abençoar. Ter cuidado. Cuidado de quê, irmão? De fazer tudo quanto nela está escrito. Então o Senhor fará prosperar a tua vida. Mas primeiro, terás cuidado de fazer tudo, mas tudo quanto nela está escrito. E assim o Senhor te fará prosperar. O Deus que nos fará prosperar, Ele está falando nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que nos fará prosperar, Ele está comigo, mas também está contigo. Louvado seja Deus. Davi dá conselho a seu irmão, a seu filho, conforme está escrito no capítulo 2 de 1 a Rei, o versículo 3. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e o seu juízo, e o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizerem, para onde querem que te voltarem. Mas o conselho de Deus, para que você seja próspero em seus caminhos,
é guardar a palavra de Deus. Eu não estou falando só em observar. Não é isso que eu estou falando. Entenda, pelo amor de Deus. Eu estou falando em guardar a palavra de Deus. Aonde? Não é na estante, é no teu coração. Mas assim Deus fará prosperar em todo o teu caminho. Eu estou sendo bem correto. Eu não estou falando tão ligeiro que não dê para entender. Pelo amor de Deus, compreenda o que nos diz a Bíblia. Compreenda de onde vem a sua vitória, de onde vem a sua prosperidade. Deus não quer nada de nós a não ser obediência, obedecer, e sendo obediente, Deus anda ao seu lado, vai prosperar, porque Deus não anda com desobediente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmão, o senhor está indo pesado, não lê a Bíblia, querido. A Bíblia, ela nos dá lapada nós mesmos que estamos lendo. Porque a Bíblia é o mandamento de Deus. É o que Deus quer de nós aqui na terra. Louvado seja Deus. Deus não quer o teu carro, tua conta gorda lá na poupança, eu sei aonde. Deus está querendo de ti é obediência. Obediência já chega. Louvado seja Deus. Observe que Davi disse a Salomão: fazeis conforme o que está escrito, guarda, e Deus vai fazer prosperar em todo o teu caminho. Mas em todo o teu caminho. Não é um caminho, nem é dois, é em todo o teu caminho. Isso implica em dizer, aonde tu botar a planta dos teus pés, Deus te fará prosperar. Ainda que a terra seja ruim, não dê fruto, mas se Deus está no negócio, meu filho, saia da frente, porque o negócio vai. Mas vai quando nós o obedecemos. 4 letrinhas, tão difícil. Obedecer. Louvado seja Deus. E assim foi o conselho de Davi para seu filho Salomão. Se você estiver me acompanhando, por isso que eu estou dando sempre um tempinho, você abre a sua Bíblia em 1 Crônicas, e no capítulo 22, e no versículo 11, porque lá está escrito: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse de ti. Observe, Davi faz preparação. A gente vê isso para construir o templo. Mas Deus disse que não era ele, era Salomão, seu filho. E isso Davi faz assim como ele falou a ti, ou de ti. E Salomão foi quem construiu o templo. Louvado seja Deus. Mesmo que Davi deu toda a preparação como faria, mas só Salomão fez o templo de Deus. Quando nós andamos em obediência a Deus, não se torna as coisas tão difíceis para nós, torna fácil, porque Deus é o dono de todas as coisas. Ele dá a quem Ele quer, Ele dá, Ele toma, faz como Ele quer, Ele é Deus. O que cabe a nós é só
obedecer. É só andar em sinceridade. Louvado seja Deus. Ai, mamãe, eu sou crente. Não estou falando disso não. Estou falando da obediência e do seu testemunho. Porque, ai, mamãe, eu creio. E daí, meu querido? Tiago diz que o diabo quer tanto que teme, mas é desobediente. Foi desobediente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você abrir a sua Bíblia, no livro já que está, se está me acompanhando, foi para Primeiras Crônicas, vai mais à frente, abre lá em 2 Crônica, capítulo 26, e o versículo 5, porque lá está escrito: porque Deus se há buscar o Deus nos dias de Zacarias, sabe, na visão de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Deus fez prosperar. Aqui se fala de Uzias, do seu reinado, que ele prosperou no seu reinado. Ele sabia a fonte de ser próspero. Ele fez o quê? Ele foi-se a buscar ao Senhor e buscou a Deus de todo o seu coração, e Deus fez prosperar no seu reinado. Louvado seja Deus. Ah, irmão, mas isso aí é no Velho Testamento. Lá no Velho, nós estamos pelo Novo. Espera aí, se você abrir Malaquias, capítulo 3, versículo 6, lá Deus está usando a boca do profeta, dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó vós, filho de Jacó, não serás consumido. Deus não mudou. O homem muda, nós mudamos, mas Deus permanece o mesmo. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não bote isso na cabeça que Deus mudou. Deus não muda. Segundo as Crônicas, veja aí a história de Ezequias. Segundo as Crônicas, capítulo 31, versículo 21, lá está escrito: e em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Quer ser próspero? Vai buscar a Deus de todo o teu coração. Seja sincero na sua oração. Deus gosta de sinceridade. Deus anda com os sinceros. Louvado seja o nome do Senhor. Deus anda com aquele que é sincero e não anda se corrompendo neste mundo. Louvado seja Deus, porque este mundo, querido, nada temos para
para nos oferecer. Louvado seja Deus, e nem tua morada é daqui, a tua morada é nas celestiais. Louvado seja Deus. Mas para ir para lá é necessário andar com sinceridade, falar sincero, louvado seja Deus, e ter bom testemunho. Aí sim, nessa terra, Deus te fará prosperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, eu estou pregando o Deus que nos faz prosperar, o Deus que nos faz prosperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se isso você tomar os conselhos da Bíblia, você será bem-sucedido nesta terra. Está escrito no livro dos Salmos, de número 122, versículo 6. Orais pela paz de Jerusalém, e prosperarão aquele que te ama. Louvado seja Deus. Isto aqui, até lá no Novo Testamento, nós até encontramos isso, quando Jesus falou. Encontramos muito bem esta palavra, que Jesus disse: orais pela paz de Jerusalém. Isto é um pedido do próprio Jesus para nós. Eu digo pedido, mas Deus não pede, Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manda, Ele mandou nós orar pela paz em Jerusalém, e prosperarão. Louvado seja Deus. Isso é promessa. Promessa de Deus, ela não cai. Promessa de Deus se cumpre. É como um milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Louvado seja Deus. Você lembra quando Paulo falou? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Toda quantas promessas há de Deus, tem ela sim, e por ela o amém, para a glória de Deus, por nós. Que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo: Deus prometeu, meu filho, cumpre. Se Deus falou, está falado. Sossega, dorme tranquilo, porque Deus te prometeu. E quando Deus promete, só não pode haver ser cumprido quando nós desobedecemos, quando nós se afastamos do caminho do Senhor. Mas as promessas que Ele tem para nós, só basta nós andar na sinceridade. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Veja o que Salomão falou no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 28, e o versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que o confessa e deixa, o alcançará misericórdia. Aquele que encobre a sua transgressão, não é eu que estou dizendo, é a própria Bíblia, não prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Querido, talvez você que está afastado do caminho de Deus, vou te dar um conselho. Louvado seja Deus. Confesse os seus pecados, para que venha prosperar. Está escrito: aquele que encobre não
prosperará, mas o que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. Ele alcançará a bênção de Deus, o que confessa e deixa. Mas se continuar guardando encoberto a sua transgressão, Deus não vai prosperar, porque está escrito na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós andamos em obediência, não tem ferramenta contra nós. Está escrito. Porque está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai prosperar. Pode o diabo se levantar com toda a sua ferramenta, mas aqui o próprio Deus disse para Israel: toda a ferramenta, toda. Ele falou toda ferramenta que tiver preparada contra vocês não vai prosperar. Aleluia. Isso aqui é um Deus grande. Isso aqui é um Deus poderoso, querido. É por isso que eu estou pregando o Deus que nos fará prosperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito no livro do profeta Isaías ainda, no capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para quem a enviei. Espera aí, eu estou pregando a palavra de Deus, e agora eu encontro Deus dizendo que a minha palavra não voltará vazia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus tem achado lugar em teu coração, porque a palavra só fica aonde há lugar para ela. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Louvado seja Deus. Mas Deus te fará prosperar. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, o nome desse Deus que nos fará prosperar.